Então, gente, voltando do ponto que a gente estava sobre essa perspectiva da loucura do Mascarenhas, né? Que ele questionava também o que era loucura dentro de todo esse contexto. E aí a gente vai ver alguns outros elementos para finalizar. Vai ter uma figura importante que vai aparecer mais para o final do livro, que é o Misael, que é um amigo que ajudou ele na pensão ainda, que era poeta e tal, e que vai trabalhar dentro do manicômio. E aí ele vai facilitar um pouco a vida do Mascarenhas, no sentido de entender que o Mascarenhas, como ele não tá mais louco, porque ele não tá mais bêbado, né? Ele tá sem uso de álcool nesse momento, ele tá limpo, ele passa a ajudar o Mascarenhas a frequentar ali a biblioteca, a fazer as coisas para ele, ajudar ele a escrever, ajudar a dar corda para ele escrever, e também vai levar ele para várias etapas, né, para vários diferentes lugares do manicômio. E aí ele vai conhecer, vai passar pela frente da ala das mulheres, e ali a gente vai ter toda uma questão de que as mulheres elas são mais presas, elas são que gritam mais, toda uma perspectiva que tinha ali também sobre a questão da histeria, que o Freud falou nos seus estudos e pesquisas, que ele dizia que a histeria era uma coisa muito mais feminina, e que a gente já sabe que isso não é verdade, porque a histeria, a muito grosso modo, seria um copo cheio, daí quando pinga a última gota ele transborda, né? E que isso acontecia mais nas mulheres pelo nível de opressão. Então a histeria acaba sendo vista como algo feminino, então também a gente tem essa questão aqui. A gente vê, ele vai reprisar que passando pelas alas, ele vê muitas pessoas negras, que eram as mais mal cuidadas, mais abandonadas e tudo mais. Tem um momento aqui que é bastante desgastante, para quem, né, sabe o que acontece de perseguição, para além de toda a questão da perseguição da população negra e pobre que aparece nesse livro, tem também a questão da perseguição aos homossexuais. Eles passam por uma ala e aí o enfermeiro parece, essa aqui é a ala mais terrível, a mais horrorosa, é a ala dos pederastras. Então, os pederastras são os gays e meio como uma coisa da cura gay mesmo, assim, da violência para tentar curá-los de algo que não é uma doença. A gente não precisa nem discutir isso, né? E aí até para fazer uma analogia, a Netflix tem uma série que chama As Telefonistas e tem um personagem nessa série que ela é uma mulher e na verdade a gente vai perceber que ela é uma mulher trans e ela, na verdade um homem trans, né? E ela não consegue se identificar no mundo e ela vai descobrir propaganda sobre um lugar que ajudaria ela a se encontrar. E ela vai buscar esse lugar, ela descobre que é um manicômio, é um horror, assim. Isso é no final da segunda temporada ou no início da terceira, não tenho certeza. Mas é legal você também, é uma possibilidade de olhar um pouco, descobrir uma nova série, quem não assistiu ainda, e também de olhar um pouco como que é essa questão da tortura das pessoas que são homossexuais e que são jogadas ao manicômio, como é o caso aqui, que é apresentado no Cemitério dos Vivos. Mas diferente do que a gente imagina, o Lima Barreto não faz nenhuma crítica a isso. O Mascarenhas, inclusive, chega a ficar tipo, isso, vamos sair daqui logo, porque essa gente é incurável, enfim. Toda uma problemática discutida aqui também, tá? Então a gente vai ver essas diferentes alas, a gente vai ver ele conseguindo se desenvolver ali dentro. Volta de novo na cabeça dele essa questão da hereditariedade, a possibilidade do pai dele ter passado o alcoolismo para ele, a possibilidade dele passar o alcoolismo para o filho, mas ele questiona que isso não tem nada a ver, que não necessariamente uma pessoa que viveu com drogado, com alcoólatra, com louco também vai ser. Então ele está questionando essa questão da hereditariedade que é tão forte nessa época da eugenia. A gente vai ter aqui o português barbeiro, né, o imperador que eu comentei com vocês, que ele é super relevante, porque o Mascarenhas troca umas ideias com ele, e ele fica lá se sentindo rei. E o Mascarenhas coloca aqui uma questão, que é a questão da superlotação, que era uma forma de prisão, né? Então as pessoas não tinham lugares para dormir, não tinha tratamento adequado, não tinha água adequadamente, não tem várias coisas que deveria ter para se tratar pessoas. Então vê-se aqui que a gente está falando de um lugar para amontoar
pessoas e tirá-las da sociedade, né? Porque elas não são mais aceitáveis socialmente. Então, ele vai discutir a superlotação aqui também. Eu falei para vocês que existem relações de intertextualidade, porque ele cita os poetas parnasianos, Olavo Bilac, Raimundo Correia, ele vai citar autores estrangeiros, autores nacionais, para discutir a questão da literatura. Então também não dá para negar que existe uma questão de metapoesia, de metalinguagem aqui, quando o Mascarenhas discute a literatura e discute o seu grande livro, né? E tem uma coisa que acontece também mais pro final do livro, que é ele encontrar pessoas conhecidas dentro do manicômio. Ele frequentou uma parte da vida, né, a boemia, naquele momento em que ele saía do jornal, ia beber com os amigos, e a boemia é feita de artistas, de loucos, de pessoas desajustadas, de pessoas mais miseráveis, né, um espaço muito mais coletivo. E é claro que pessoas que vivem nesse espaço também são vítimas, de certa feita, um pouco dessa tentativa de tirá-las da sociedade, porque elas não cabem no que se espera de uma sociedade perfeita. Então ele acaba encontrando conhecidos do bar, conhecidos da rua, porque eles também eram desajustados e também estavam enfiados aqui dentro do manicômio, certo? Então, assim, ele fala que dentro do manicômio existe uma loucura pelos títulos e doutoramentos. Isso é um questionamento interessante porque bota aqui em xeque se era verdade ou não que as pessoas falavam, né? Tipo, eu sou doutor, sou advogado, sou médico. Só que é um monte de gente louca, entre aspas. Então não se sabe se essas pessoas estão falando a verdade ou se elas não estão falando a verdade. Só que ele começa a se dar conta de que tem muitos loucos presos que eles são doutores. Mas ao mesmo tempo ele sabe sim que tem uma parte da intelectualidade que questionava algumas coisas à época que foram jogadas também para dentro do manicômio, tá? Então existia essa particular loucura pelos títulos e doutoramentos. Gente, agora falando rapidamente para a gente finalizar sobre o título do livro, né? Cemitério dos Vivos. Eu acho que fica bem claro o que ele quer trazer com isso, fica bem objetivo o que ele quer dizer. Né, que é um espaço em que se enterra pessoas. Elas vão estar enterradas, escondidas, tiradas da sociedade e são pessoas mortas-vivas. Tá? Então é por isso cemitérios dos vivos. O manicômio é um cemitério de pessoas vivas, é um lugar em que se enterra aquilo que é um desconforto social. Quer ter um alcoólatra, quer ter um drogado, quer ter um preto, quer ter um pobre, quer ter um maluco na rua. Então, retira essas pessoas do círculo social e enterra elas para a vida dentro do manicômio. Como eu falei no início dessas aulas lá, né, passando por todas as aulas, quero retomar e dizer para vocês que o livro não tem fim. O livro acaba numa discussão aleatória, numa janela, e para o livro. Então, quer dizer, não é porque ele quis deixar uma coisa em aberto, até porque não faz nenhum sentido. Os caras estão brigando, daí de repente acaba o livro, brigando lá dentro do manicômio. Então, o que acontece é que ele faleceu antes de terminar, mas depois, na década de 50, eles resolvem colocar esse livro para fora pela importância social que o livro tem, um grande retrato da sociedade brasileira daquela época, tá bom? Então, gente, seguimos juntos para a gente pensar nessas próximas aulas, sempre lembrando, recebem a videoaula, a gente já tem uma aula para discutir o livro. Então, por favor, apareçam nas nossas aulas para a gente continuar as discussões, tá bom? Beijo, gente. Até mais.